Uma longa vida marcada por intrigas, rumores, teorias da conspiração e tentativas de atentado. Esta é a história de Elizabeth II, a monarca que não apenas reinou, mas também sobreviveu a escândalos, tragédias e segredos que moldaram não apenas a sua vida, mas também a história do século XX e XXI. Sob a coroa, uma mulher com responsabilidades sobre-humanas e um legado de mistério. O que havia por trás do sorriso sereno? Quem era realmente Elizabeth Alexandra Mary Windsor? Opa, eu sou o Solarian, o seu próximo youtuber favorito, e hoje nós vamos contar a história de vida de Elizabeth Alexandra, mais conhecida como a Rainha Elizabeth. Uma figura misteriosa e extremamente conhecida com diversas histórias sobre a sua vida. Então, desde já, deixa o seu like e se inscreve aí, cara, que isso ajuda muito. Os meus vídeos não são monetizados, então o seu apoio ajuda demais. Agora chega de enrolação e vamos para o primeiro capítulo, a herança do trono. Era 21 de abril de 1926, um dia comum para muitos, mas marcantes para a história britânica. Na casa dos seus avós maternos em Malfaí, nasceu Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Para os súditos, ela era apenas uma princesa, terceira na linha de sucessão ao trono, sem grandes perspectivas de reinar. Naquele momento, a monarquia britânica estava longe de imaginar o quanto a história seria transformada por uma sequência de eventos inesperados. A jovem Elizabeth cresceu sob o olhar atento de uma sociedade tradicional, em uma família que carregava o peso do poder. O seu destino, no entanto, parecia ser o de um papel secundário, à sombra de seu tio Eduardo, o herdeiro direito do trono. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Em 1936, Eduardo VIII chocou o mundo ao abdicar do trono. Tudo por amor a Alice Simpson, uma mulher divorciada e, aos olhos da igreja, inaceitável como a rainha consorte. O escândalo abriu o caminho para que o pai de Elizabeth, o tímido e reservado príncipe Albert, ascendesse ao trono como rei Jorge VI. De uma hora para outra, a vida de Elizabeth mudou para sempre. Aos 10 anos, ela não era mais uma princesa, tornou-se a herdeira presumida, a próxima na linha de sucessão. A partir daí, começou a ser preparada para o que viria a ser o papel de sua vida. Mas como preparar uma criança para um destino tão grandioso? Elizabeth foi educada em casa, longe dos olhares do público, com lições de história, direito constitucional e religião. Desde cedo, aprendeu que a sua vida não seria dela, mas do povo britânico. No entanto, o mundo fora das paredes do palácio estava à beira de uma convulsão. Em 1939, o mundo mergulhou em uma guerra e a família real não ficou de fora. Enquanto muitos buscavam refúgio, Elizabeth e sua irmã Margaret permaneceram na segurança relativa do castelo de Windsor, longe de Londres, mas próximo do suficiente para sentir o impacto do conflito. Ao atingir a adolescência, Elizabeth não apenas observava a guerra, ela participava dela. Em 1945, tornou-se a primeira mulher da família real a se juntar ao serviço militar, treinando como mecânica e motorista. Foi um momento muito simbólico que mostrava ao mundo que, mesmo em tempos de crise, ela estava pronta para servir. Aos olhos do público, Elizabeth era a imagem de resiliência e da tradição, mas nos bastidores carregava uma pressão imensa: ser a próxima líder de um império em transformação. O mundo mudou rapidamente após a guerra, e o mesmo ocorreu com a monarquia. Em 1952, a saúde de Jorge VI deteriorou-se gravemente e Elizabeth, aos seus 25 anos de idade, precisou assumir um papel de liderança, representando a coroa em eventos oficiais. Ela estava prestes a se tornar uma das figuras mais icônicas da história moderna, mas o preço seria alto. A menina que nasceu sem expectativas tornou-se a mulher destinada a ser rainha. Mas o que o futuro reservava para Elizabeth II? O peso do trono traria desafios que nem mesmo ela poderia imaginar. A fama tem um preço que pode ser alto demais, e no caso da figura pública mais famosa, vigiada e prestigiada do mundo, não seria diferente. Por trás dos glamour das joias da coroa, escondem-se os dramas de uma família que, apesar de seu poder, não escapou dos escândalos. Sob a superfície impecável da monarquia, conflitos pessoais ameaçavam a estabilidade de uma instituição construída para parecer inabalável. No início da década de 1950, o primeiro escândalo que abalou a era de Elizabeth veio de onde ela menos esperava: a sua irmã Margaret. A princesa se apaixonou por Peter Townsend, um homem respeitável, mas com um obstáculo imperdoável para a sociedade da época:
ele era divorciado. Para Margaret, era o amor verdadeiro. Para Elizabeth, um dilema cruel. Como rainha, ela precisava preservar as tradições da igreja anglicana, que condenava uniões com divorciados. Como irmã, ela enfrentava o peso emocional de negar a felicidade de Margaret. O caso de Margaret e Townsend dividiu o público. Haveria espaço para o amor em uma monarquia tão rígida? Quando Margaret finalmente desistiu do relacionamento, ficou clara uma coisa. Para a família real, o dever vinha antes dos desejos pessoais. Mas os escândalos estavam longe de terminar. Décadas depois, o casamento do príncipe Charles com a Lady Diana Spencer trouxe à tona uma nova era de dramas familiares. O conto de fadas inicial deu lugar a uma história de traições e sofrimento. Charles manteve um relacionamento extraconjugal com Camilla Parker Bowles, enquanto Diana, rejeitada, buscava consolo em outros amores. A separação dos dois, seguidas por um divórcio explosivo em 1996, colocou a monarquia sob os holofotes de uma mídia que já não perdoava mais eles. Diana se tornou a princesa do povo, enquanto Charles lutava para reconquistar a simpatia pública. Algo que vamos lembrar que para uma figura pública é muito importante. Na mesma década, outro casamento real desmoronou, o do príncipe Andrew com a Sarah Ferguson. Os escândalos eram abundantes, desde alegações de traição até fotos comprometedoras de Sarah, que escandalizaram o mundo e mancharam ainda mais a reputação da família real. Mas talvez o escândalo mais sombrio envolvendo a família real tenha vindo de Andrew. Décadas depois, o príncipe foi acusado de envolvimento com Jeffrey Spentey, um criminoso condenado por tráfico sexual. Andrew foi vinculado a uma jovem que alegava ter sido forçada a se relacionar com ele. Apesar de suas negações públicas, o caso abalou profundamente a monarquia, levantando questões sobre o uso de poder e influência para abafar controvérsias. Em meio a tudo isso, a rainha manteve sua postura serena, recusando-se a fazer comentários pessoais. Mas os escândalos e intrigas colocaram em xeque a imagem de uma família que deveria representar a moralidade e a tradição britânica. O poder da coroa foi suficiente para salvar a reputação da monarquia, mas a que custo? Até onde Elizabeth II conseguiu proteger sua família e a si mesma? Quanto mais alto o trono, mais longas são as sombras que ele projeta. Sob o brilho dourado da coroa de Elizabeth II, surgem rumores, teorias e conspirações que nunca foram totalmente esclarecidas. O que estava por trás dos sorrisos controlados e do silêncio impenetrável da rainha? A tragédia que mais alimentou teorias foi sem dúvida a morte de Diana, a princesa de Gales. Em 31 de agosto de 1997, um acidente de carro no túnel de Ponte de Alma, em Paris, tirou a vida da princesa. Oficialmente, foi atribuído ao motorista alcoolizado e à perseguição dos paparazzi. Mas para muitos, o caso não parecia tão simples assim. Existiam perguntas não respondidas. Teria Diana sido vítima de uma conspiração? Rumores apontavam para um suposto envolvimento da família real. Diana, que tinha se distanciado de Charles e exposto detalhes íntimos da monarquia, seria um risco ao seu prestígio. Seu relacionamento com Dodi Al-Fayed, um homem muçulmano e filho de um magnata egípcio, teria incomodado o estabelecimento britânico? Até hoje, a morte de Diana é um tema de especulação, apesar de que os inquéritos oficiais tenham rejeitado as teorias da conspiração. Mas para muitos, as sombras dessas tragédias permanecem. Mas essa não foi a única teoria que rondou a rainha durante a Segunda Guerra Mundial. Rumores diziam que Elizabeth e a sua irmã Margaret foram levadas para um esconderijo secreto para protegê-la dos ataques alemães. No entanto, os registros detalhados sobre esse período estão trancados, sem previsão de abertura ao público. Outro mistério envolve o papel da rainha em manutenção do poder britânico nas colônias. Documentos secretos sugerem que a rainha tinha conhecimento e possivelmente influência em decisões políticas durante as crises coloniais, como a revolta Mau Mau no Quênia, marcadas por graves violações dos direitos humanos. E quanto ao controle sobre a política interna, a rainha, oficialmente uma figura apolítica, era acusada de influenciar discretamente decisões importantes, especialmente no uso do chamado consentimento real. Esta prerrogativa permitia que Elizabeth revisasse leis antes da sua aprovação final. Alguns documentos obtidos em 2021 mostraram que ela teria usado esse privilégio para proteger a sua fortuna privada e os seus interesses. Mas talvez o maior mistério fosse a sua relação com os primeiros ministros britânicos. Embora a rainha devesse se manter neutra, muitos especulavam sobre a sua verdadeira influência durante reuniões privadas com os líderes, como Winston Churchill, Margaret Thatcher e Tony Blair. As conversas foram secretas e nenhum registro oficial foi mantido, o que mantém essa dúvida. O que realmente foi discutido
dentro das paredes do Palácio de Buckingham. Na ausência de respostas concretas, os rumores proliferaram. Seria Elizabeth apenas uma figura simbólica? Ou a sua presença discreta escondia um poder maior do que muitos poderiam imaginar? Muito do que cercou Elizabeth II ainda está protegido pelo manto do sigilo real, e talvez nunca saberemos a verdade completa, mas uma coisa é certa: em torno da rainha mais longeva da história britânica, os mistérios continuarão a intrigar gerações. Nem mesmo a segurança de um trono pode impedir a ameaça das balas e bombas. Durante o seu longo reinado, Elizabeth II enfrentou perigos que teriam abalado qualquer líder, mas não ela. Seu trono por vezes foi alvo de ameaças mortais que poderiam ter encerrado seu reinado em um piscar de olhos. Em 14 de outubro de 1981, durante uma visita oficial à Nova Zelândia, a rainha participou de um desfile em Dunedin. De repente, o som de tiros cortou o ar. Um jovem de 17 anos, Christopher Larris, disparou contra a monarca com um rifle, onde felizmente ele errou. O incidente foi abafado na época, com as autoridades alegando que eram apenas estalos de fogos de artifício. Mas os detalhes revelados anos depois pintaram um cenário muito mais sombrio. O que teria motivado um jovem a tentar tirar a vida da rainha? E mais importante, por que a gravidade do incidente foi ocultada? A resposta da rainha, a mesma de sempre: calma absoluta. Enquanto outros ao seu redor se agitavam, Elizabeth manteve a compostura, ignorando o perigo iminente e prosseguindo com sua agenda. No ano seguinte, em 1982, um dos momentos mais aterrorizantes de seu reinado ocorreu dentro das próprias paredes do Palácio de Buckingham. Michael Fanga, um homem com histórico de problemas mentais, conseguiu invadir o quarto da rainha enquanto ela dormia. Fagan e Elizabeth ficaram frente a frente por vários minutos antes que a segurança intervisse. Mais uma vez, a rainha demonstrou nervos de aço, conversando com o intruso até que ele fosse removido. Como ela conseguiu manter a serenidade em um momento tão assustador? Apenas Elizabeth sabia. Esses incidentes, somados a outras ameaças veladas e abertas, moldaram a personalidade pública da rainha. Cada momento de perigo parecia fortalecer sua imagem de monarca inabalável. Mas a que custo? Por trás da fachada calma, como Elizabeth realmente lidava com o medo e a vulnerabilidade. Em meio a balas e bombas, Elizabeth II mostrou que a verdadeira força de um líder não está apenas na coragem diante do perigo, mas na capacidade de manter a compostura, mesmo quando o mundo ao seu redor desmorona. Após 7 décadas no trono, Elizabeth II deixou um legado sem precedentes. A sua era foi marcada por avanços tecnológicos, transformações sociais e a queda de impérios, mas também por mistérios que nunca foram completamente desvendados. Quem era Elizabeth II por trás das portas do grande palácio de Buckingham? Elizabeth foi a rainha mais longeva da história britânica, mas o seu reinado vai além da duração. Ela se tornou um símbolo de continuidade em um mundo em constante mudança. Apesar disso, muito pouco se sabe sobre as suas opiniões, seus sentimentos ou sua verdadeira influência nos bastidores da política. Pois como rainha, o papel dela era ser essa figura inabalável, que representa a mais alta classe britânica, com seriedade e calmaria. Durante 70 anos, ela foi testemunha e protagonista de eventos que moldaram o mundo moderno. No entanto, sua decisão de manter um silêncio rigoroso sobre questões pessoais e políticas criou uma aura de mistério que ainda cerca a monarquia. Com a sua morte em 2022, muitos se perguntaram o que realmente Elizabeth deixou para o mundo. O seu reinado trouxe estabilidade à monarquia, mas também levantou perguntas sobre a sua relevância na era moderna. A continuidade da coroa está garantida? O que é possível afirmar é que Elizabeth deixou para trás um legado para o povo do Reino Unido e para o mundo inteiro. Vindo de uma época totalmente diferente e se adequando a uma nova dinâmica de mundo, sendo ela rainha no século XXI, ela foi mais do que uma monarca, ela foi um símbolo, uma figura que transcendeu seu tempo. Mas talvez o maior mistério que ela deixou seja este: quem realmente era a mulher por trás da coroa? No fim, Elizabeth não foi apenas uma figura histórica, ela foi humana, complexa, reservada. E talvez seja exatamente essa combinação de força e mistério que garantirá que a sua história seja contada por gerações futuras. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse documentário deu muito trabalho e novamente deixe o seu like. E se você puder, nos apoie no Apoia-se. Um beijo do seu próximo youtuber favorito e até o próximo Biografando Fatos.